Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Mailson. Apenas para lembrar a todos, tá, que a cada 15 dias estaremos aqui neste canal, tirando dúvidas aí referente à nossa plataforma, seja na automação de processos, seja na documentação, seja falando sobre licença, sobre a parte de gerenciamento aqui de ambiente. E semana passada recebemos uma mensagem da James e ela gostaria de saber quais são as principais diferenças, né, de uma conta paga para uma conta gratuita. Aqui já estou compartilhando minha tela com vocês. Somente lembrando aí que vocês podem interagir com a gente aqui pelo chat, podem postar suas dúvidas, seus questionamentos, e podem ser perguntas de aspectos gerais, tá? Como eu comentei inicialmente, sobre ambiente, licenças, processos, automação, enfim, qualquer tipo de pergunta que vocês tenham referente à nossa plataforma Reflow. Nós vamos aqui, a princípio, apresentar quais são inicialmente as diferenças de uma conta gratuita para uma conta paga, quais são as limitações, quais são as vantagens de ter uma conta paga. Aqui, então, já estou compartilhando com vocês aqui, utilizando uma conta gratuita. Estou logado aqui como usuário do Bill. E aí, neste cenário, nós vamos aqui, por exemplo, nesse momento, exibir quais são as utilizações que nós temos disponíveis para uma conta gratuita. O que eu posso fazer com uma conta gratuita? Eu posso realizar modelagem de processo, então aqui nós temos acesso ao nosso editor de processo. Vou acessar aqui nosso termo de editor de processo. Posso criar processos BPMN, mas aqui, por exemplo, eu não posso utilizar o que nós chamamos de Process Landscape, que é basicamente uma interface para você construir suas cadeias de valores e montar também mapas que vão relacionar processos, né, em algum momento para você exibi-los ali no portal. O que mais não podemos fazer com uma conta gratuita? Não podemos, por exemplo, publicar os processos do nosso portal, em nosso portal colaborativo, então tem aqui uma limitação. Você até consegue visualizar algumas coisas aqui, mas de aspecto gratuito, então você não consegue usar essa interface. Por exemplo, quando eu comentei do Process Landscape, são esse tipo de modelagem que vai te ajudar, por exemplo, aqui, nesse caso aqui representa uma cadeia de valor, mas também tem uma conexão com os processos, então você pode utilizar esses elementos aqui para se conectar e acessar os seus processos, só que na conta gratuita você não tem acesso para realizar a publicação e utilização do portal. Ele até tem um link aqui, para caso você queira utilizar, você tem que aí, neste caso, neste momento, comprar uma licença. Perfeitamente. Quais são as outras limitações que eu tenho na conta gratuita? Apesar de poder modelar e automatizar processos, eu tenho um limite de 50 instâncias. Então, por exemplo, as 50 instâncias que eu posso gerar no ambiente, ela é uma limitação não por processo, tá? Mas é uma limitação de aspecto geral. Então, por exemplo, digamos que você tem uns 5 processos. Se você gerou 10 instâncias de cada processo, você já atingiu o nosso limite ali de instâncias. A mesma coisa para e-mails. Então, você também tem uma limitação em relação ao limite de e-mails. A gente deixa esses controles da automação disponíveis para que você consiga experimentar a ferramenta, verificar se ela pode ou não te atender, falando aí do aspecto de automação. Mesma coisa vai ter também para chamadas de web service, tem uma limitação aí também, que na conta paga você não teria. Quais são as outras limitações? Eu não vou conseguir, por exemplo, mudar o logo da empresa. Então, aqui na parte de gerenciamento de ambiente, ó, eu não vou conseguir fazer alteração do logo. Tem um carrinho aqui de compra para eu conseguir, obviamente, utilizar na íntegra esses recursos. A mesma coisa aqui para o tema, eu vou ter que utilizar esse tema default. Na conta paga, eu tenho mais algumas definições de cores aqui para o ambiente da minha empresa. Fora uma série de outros recursos, eu não consigo, por exemplo, utilizar a nossa exportação de dados. Qual é o contexto da exportação de dados? Imaginem que você queira construir indicadores em outros aplicativos, em outros sistemas. Com uma conta gratuita você não tem acesso a isso e não conseguiria, por exemplo, construir relatórios. Os relatórios aqui na ferramenta, eles também estão condicionados aí a uma conta paga, que você tem acesso ao recurso. E aí a gente vai explorando outras situações aqui, a gente vai vendo também que eu não consigo fazer uma série de outras configurações, mas que a princípio numa conta paga você tem essas questões resolvidas. Então aqui agora, ó, eu vou exibir para vocês quais são os usuários que eu estou utilizando aqui na conta gratuita, dito aí, apresentado para você as limitações, as principais limitações que nós temos na conta gratuita. Aqui eu estou utilizando o usuário do Bill, ele é administrador do ambiente aqui no nosso ambiente empresa A. E aqui eu tenho outros dois usuários, o John e a Maria. Eu só peço desculpas aí por estar... Sim, tudo bem, né? Apesar de estar em inglês aqui o nome,
não tem uma tradução direta. Então, vamos dizer aí que é o Bill, o João e a Maria, tá bom? Uma tradução mais literal, que não seria o caso. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma simulação. Vamos comprar uma licença com o usuário do Bill para verificar aí quais são as diferenças que nós temos em relação à conta paga e à conta gratuita. Para isso, eu vou utilizar aqui o carrinho de compras. Vou clicar nele. O Reflow vai exibir um diálogo, eu vou selecionando as opções conforme que atenda às minhas necessidades. Então, aqui, quero modelar e documentar meus processos de negócio para compartilhá-los com meus funcionários de empresa e clientes. Além dessa segunda opção, além de documentar meus processos, quero controlá-los por meio de instâncias de processos para ter uma visão temporal das ações que ocorrem nesse processo. Aqui está relacionado a parte de, por exemplo, automação, modelagem de automação. Essa primeira está mais relacionada com a parte de documentação. Vou selecionar essa primeira resposta aqui. Para qual empresa você deseja documentar os processos? Quero documentar os processos da minha organização. Também vou selecionar essa primeira opção aqui. E aqui, ó, ele vai dar algumas opções vai me dar algumas opções aqui de compra. Então, aqui, ó, quantidade de usuários que irão implementar processos automatizados, incluindo as horas mensais de suporte, permitir implementar e gerenciar usuários e perfis. Aqui ele dá um descritivo das opções que você for selecionar. Eu vou selecionar aqui que eu quero comprar 5 licenças desse tipo, e aqui eu vou deixar 50 portal. Me atende aqui esse número. E aqui, quando eu clicar em comprar, obviamente eu não vou realizar a compra, né? Eu vou pedir aqui para a minha equipe efetivar a configuração aqui para mim dessas contas para a gente conseguir visualizar a diferença entre elas. Eu vou então, vou clicar aqui para vocês visualizarem a tela. Ela vai aparecer aqui uma página para eu inserir as informações de compra, né? Cartão de crédito. Nesse momento eu vou pausar o vídeo aqui para a gente fazer essa simulação e eu retorno dentro de alguns segundos, de alguns minutos aí. Então, no momento que eu finalizei, né, a compra da licença, o usuário que realizou a compra foi o Bill, como vocês verificaram aí no vídeo. Então, nesse momento, a licença é associada de forma automática pelo usuário que realizou a compra, geralmente o usuário administrador. Para os demais usuários, eu ainda não realizei essa associação. Então, se eles tentarem acessar esse ambiente empresa A, provavelmente eles não vão conseguir acessar. Então, esse passo é muito importante. No momento que eu faço a compra, eu venho aqui na seção de... Tem duas formas de fazer associação. Aqui em usuários e autorização, eu venho e realizo aqui essa associação, ó, nomeado, e aqui eu seleciono a licença. É uma forma de fazer. A outra forma de fazer isso também seria aqui na aba assinaturas. E na aba assinaturas eu tenho como vir aqui, né, inclusive, ó, tenho aqui como verificar o total de licenças nomeadas que eu contratei para o meu ambiente, 5 licenças nomeadas e 50 portal. E aqui eu tenho como também realizar essa associação. Seleciono o usuário, clico aqui no botão de mais, ele também vai fazer essa associação. Vamos fazer isso com o usuário da Mary aqui, ou da Maria, né? Perfeito. E agora vamos tentar, então, acessar o ambiente com o usuário dela, na empresa A. Vou aqui deslogar. Perfeitamente, ela já acessa o ambiente, não aparece mais para ela o carrinho de compra, a mesma coisa para o Bill, né? A gente verifica lá que ele não tem mais a opção de carrinho de compra, agora ela pode utilizar todos os recursos na íntegra. A diferença do usuário dela para o usuário do Bill, que o Bill é um usuário administrador, ele tem acesso ao editor de processo, uma série de outras telas, enquanto que a Maria, que é o Mary, ela é só uma usuária, né? Então ela vai ter acesso aqui à parte de Workspace, que é o que nós estamos visualizando aqui, portal e a página Home. Tudo isso é configurável a depender do perfil que foi selecionado pelo administrador do sistema. Agora vamos tentar acessar com o usuário do John, que foi um usuário que nós não realizamos a associação da licença. Se ele não estiver em outro ambiente, claro, né, que ele pode estar relacionado a outro ambiente, olha só. Vamos então tentar acessar a nossa empresa A. Se ele tentar acessar, olha só a mensagem que ele recebe. Por quê? Porque não houve uma associação de licença com o usuário dele. Então, ele tem que entrar em contato com o administrador do sistema, no caso o Bill, para que o Bill faça essa associação. Então, vamos lá novamente acessar com o usuário do Bill. E aí sim, o Bill vai fazer essa associação. Como eu expliquei para vocês, existem duas formas. Ou a gente vem aqui em usuários e atualizações e faz essa associação direta, ou acessando a aba de assinaturas. Então, aqui identifiquei o usuário do John, né? Cadê o John? E aqui eu vou, então, fazer uma associação de licença com o usuário dele. Eu vou confirmar. Perdão, acessei o ambiente de company, né? Desculpe, é um outro ambiente nosso. Vamos lá para a empresa A.
Como eu associei num ambiente anterior, né? Deixa eu só fazer a movimentação aqui correta. Acessei naquele company A que nós verificamos até uma boa situação, né? Tem um outro ambiente que tem licença, e nesse ambiente company A, que é de outro ambiente que nós temos aqui, eu fiz a associação incorreta. Mas o correto é vir aqui no ambiente que eu fiz a compra de licença e fazer essa associação. Então, vamos lá, 3 para o nível de 5. Vamos só validar aqui a informação, perfeito. E vamos realizar a associação, perfeito. Agora nós temos os 3 usuários com a associação de licença. Foi bom que isso aconteceu, só para voltar, né, para explicar o que aconteceu aqui de fato, nós temos aqui um outro ambiente de uma outra idioma, enfim, de uma outra apresentação que nós realizamos, onde nesse ambiente já tinha licença. Então, eu acessei aquele ambiente companhia A e lá eu associei o John com as licenças daquele ambiente. Como é uma licença nomeada, a licença nomeada ela vai te dar acesso a qualquer ambiente que você esteja associado ou adicionado. Então, se você for adicionado em algum ambiente, digamos que aqui nós temos alguns ambientes, na empresa A, empresa C, company, teste, enfim. Se no momento que eu faço a associação de uma licença nomeada com o seu usuário, você passa, claro, se fizer parte do ambiente, você passa a ter acesso àquele ambiente. E não necessariamente em cada ambiente eu tenho que realizar uma nova associação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ambiente A, imagina que nós vamos criar aqui um ambiente, um novo ambiente. Vou ver esse ambiente, vou criar aqui um novo ambiente chamado, por exemplo, perdão, criar um novo ambiente, vou chamar aqui de empresa B. Uma empresa B, vou criar. Nesse momento, somente o usuário que está criando o ambiente terá acesso a esse ambiente, empresa B. Criei o ambiente, agora eu vou acessar ele aqui, ó. Vocês irão perceber que não tem nenhum usuário além do Bill aqui. Gerenciar, usuários de autorização. Imaginem que eu queira agora, por exemplo, convidar o usuário da Maria para fazer parte desse ambiente. Neste ambiente, se vocês forem analisar, né, vamos aqui demonstrar, não tem assinatura nenhuma. Não tem assinatura nenhuma nesse ambiente. Porque a assinatura do Bill vem lá do ambiente A, foi do ambiente de onde eu realizei a contratação. A mesma coisa para o John e para a Maria, ou para a Mary, enfim. Então, por exemplo, para que eles façam e tenham acesso a esse ambiente aqui, eu terei que convidá-los. Para isso, eu tenho 2 formas de fazer isso. Novamente, usuário e autorização. Então, eu vou adicionar aqui a Maria, por exemplo, que eu vou inserir o e-mail dela. Aqui, por exemplo, o perfil dela pode ser diferente do perfil que ela tem na empresa A. Digamos que aqui na empresa B ela pode ser que seja uma administradora ou apenas uma usuária de portal, mas eu vou utilizar dizer aqui que ela também é um perfil usuário. E aqui a licença eu não preciso, ó, até porque se eu tentar selecionar a licença, essa licença aqui ela vem desse ambiente, como a gente não tem licença, ele obviamente não vai demonstrar a opção, mas como ela está utilizando uma licença nomeada, ela vai ter acesso ao ambiente. Eu não preciso, em cada ambiente, realizar a associação, isso vem de forma automática. Vou confirmar, até porque ela já tem licença no ambiente da empresa A. Olha só que interessante, ó, já tem licença nomeada, e se eu vir aqui, você vai ver que o ambiente já associou, ele coloca aqui logo esse código que é o identificador do ambiente, então é uma informação que nós aqui da empresa utilizamos, ele já montou e já pegou ali a referência. E uma outra forma de fazer um convite para o usuário, imagina que, por exemplo, perfeito, a gente está adicionando um a um aqui, mas imaginem que vocês queiram, tenham, sei lá, 10, 20 usuários. Vocês têm uma maneira um pouco mais simplificada de fazer o convite desses usuários para esse novo ambiente. Tem esse ícone aqui, ó, você seleciona o perfil usuário, e aqui, por exemplo, eu vou fazer um convite para o John. O John ele vai receber um e-mail, vai receber lá no e-mail dele um link, ele vai clicar nesse link, quando ele clicar, ele vai se autenticar e automaticamente vai fazer parte do ambiente. Como ele também já tem licença nomeada, não tem necessidade de vir aqui e fazer essa associação. Mas vamos fazer uma simulação com um usuário que não tem licença ainda, ou seja, eu estou lá no ambiente B, a gente tem os 3 usuários, mas eu vou fazer um convite para um quarto usuário. Tem um usuário aqui, que nesse caso que nós vamos utilizar como referência aqui, esse usuário aqui, userreflow@gmail.com. Eu vou fazer o convite para esse usuário aqui. O que eu vou fazer? Um detalhe importante, tá? Nesse ambiente aqui, eu não tenho licença. Então, se eu fizer o convite para esse usuário que não tem uma licença associada, obviamente ele estaria utilizando a licença gratuita. Quando ele acessar esse ambiente aqui, vocês vão ver que ele vai ter um carrinho para ele fazer a compra de licença. Eu vou simular esse comportamento, depois eu vou explicar como seria a correção disso. Então, vou fazer aqui utilizar esse perfil, essa forma de convite, né? Vou inserir aqui o e-mail e vou enviar o convite. Perfeito. Aí a gente tem como monitorar isso. Tá vendo que está pendente aqui porque ainda não acessou, não clicou no link.
enquanto ele não clicar no link, a opção pendente aqui estará para você gerenciar, né, e perceber que ainda está pendente da aceitação do usuário. Então, eu vou acessar lá aquele e-mail, já tenho o e-mail aqui do Reflow, e vou aceitar o convite. Este usuário aqui, ele provavelmente já tem uma conta em outra empresa, ou seja, uma conta em outro ambiente, por isso ele não teve a necessidade de criar uma conta. Então, nesse momento aqui, eu vou acessar com o usuário, né, inserir a senha dele. Perfeito. E aí vamos acessar lá, então, o ambiente da empresa B. Perfeito. Estou com esse usuário, ó, vou mudar apenas o idioma dele aqui, né, português. Perfeito. Como vocês podem perceber, ele está nesse momento utilizando aqui os recursos gratuitos. Ele não pode utilizar o portal, por quê? Porque nesse ambiente eu não tenho licença alguma, nesse ambiente que eu fiz o convite. Para corrigir isso, eu tenho que pedir para o Bill acessar o ambiente da empresa A e lá adicionar esse usuário e fazer a associação da licença. Depois, nas futuras sessões de webinar, nós vamos explicar como fazer essa mesma associação sem ter a necessidade de adicionar esse usuário no ambiente de licença. Perfeito. Mas nesse momento, para corrigir esse comportamento, nós temos também que adicionar esse usuário na empresa A. Então, aqui eu vou deslogar. Perfeito, vou adicionar com o nosso usuário administrador, que é o Bill. E lá no ambiente eu vou pedir para ele fazer a associação do usuário, porque como vocês percebem, puderam visualizar, neste ambiente que nós não temos assinatura, então não tem como fazer essa associação do usuário que eu convidei. Vou lá voltar para o nosso ambiente A, empresa A, e naquele ambiente realizar o convite, adicionar o usuário para que ele possa utilizar as licenças. Então estamos aqui, ó, nós temos aqui já os 3 usuários utilizando a licença na empresa A. Vou fazer aqui, vou adicionar um novo usuário. Eu poderia fazer o mesmo movimento, utilizar o convite aqui para fazer, ele vai receber um novo link e nesse link ele vai acessar, só que agora para a empresa A. Não vou precisar fazer isso, eu acho que aqui a gente é só um usuário, não tem a necessidade de utilizar esse recurso, aqui é mais direto. Então eu vou utilizar aquele usuário que nós convidamos agora há pouco, vou definir o perfil dele que vai ser um perfil de usuário, e aqui eu já vou fazer a associação da licença. Perfeito, confirmar. Nesse momento, esse usuário está fazendo parte de 2 ambientes, da empresa A e da empresa B. Agora, se eu deslogar aqui, ó, nós vamos perceber que agora sim ele vai ter acesso à conta paga nos 2 ambientes. Então, ó, no ambiente B, não aparece mais o carrinho de compra para ele, porque ele já tem uma licença associada, e essa associação foi feita lá na empresa A, no ambiente A. A princípio pareceu um pouco confuso aí as trocas, né, mas foi bom para a gente simular alguns comportamentos que pode acontecer isso de fato. Você criar um ambiente com usuário administrador que tem uma licença nomeada e naquele ambiente novo que você criou, realizar os convites. Só que o detalhe é, nesse novo ambiente eu não tenho as licenças para fazer essa associação. Eu tenho que realizar o convite das pessoas para o ambiente que eu tenho licença e naquele ambiente realizar a associação. E aí, como eu expliquei, existe uma outra maneira de fazer isso, a gente vai falar em outros webinars, e a gente vai colocar esses pontos que nós colocamos aqui para vocês, tá certo? Bom, então, como eu mostrei aí, essas são basicamente as formas de adicionar, de realizar a compra de licença para o usuário. Agora, aproveitando a oportunidade, deixa eu me deslogar aqui com o usuário do user, né? Vou estar com o usuário do Bill e vou demonstrar aqui algumas diferenças aí em relação ao uso da ferramenta, né, comparado aí com a licença gratuita da licença paga. Então, nós estamos aqui acessando todos os recursos aqui que nós tínhamos a licença paga, porém, agora eu consigo mudar a cor do meu ambiente, algumas das opções que eu tenho. Então, eu já posso aqui colocar uma outra cor, posso colocar um logo da minha empresa, então, a depender aí da quantidade de empresas que vocês estão atuando, você pode colocar para cada ambiente um logo da empresa, posso utilizar os recursos de exportação de dados, posso utilizar relatórios, posso utilizar aqui o portal colaborativo para publicar e manter os meus processos, entre outras, uma série de possibilidades que eu posso utilizar numa conta paga. Eu acho que eu coloquei aqui os principais pontos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à parte de licença, nós estaremos aqui, vamos enviar nessa mesma reunião aqui, alguns links para que vocês possam acessar em um segundo momento. Então, aqui no chat da nossa reunião, estão todos os links aqui relacionados à parte do documento. Acredito que o Marcos já tenha enviado para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pela própria ferramenta. Aqui nós temos aqui, ó, a nossa ferramenta, um chat interativo. Deixa eu só me conectar aqui, perfeito. Aqui deixa eu no editor de processo. Lá no editor de processo, aqui eu não tenho aqui as opções de chat para vocês se comunicarem com a gente. Então, inclusive, foi dessa forma que a
James entrou em contato com a gente. Então, ela postou uma dúvida aqui, a gente pegou, foi uma dúvida aí de vários usuários, então por isso a gente resolveu falar um pouquinho desse tema aqui com vocês. Então, é isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Não se esqueçam, tá? A cada 15 dias estaremos nesse canal, nesse mesmo horário, respondendo para vocês aí os principais questionamentos da ferramenta, como eu expliquei, de aspectos gerais. Então, todos uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau.